Fala, gurizada! Como é que vocês estão? Francesco Trader aqui. Vamos fazer o vídeo de hoje, o meu panorama para 2025. Não, eu não vou te falar onde investir em 2025, porque seria a forma mais fácil de eu acabar com a minha imagem na internet. Porque 90% das pessoas erram, é muito difícil a gente acertar no início do ano o que vai ser o melhor investimento do ano. Mas não é isso que eu estou aqui para fazer. Eu vou fazer meu panorama, eu vou passar aqui a minha estratégia de trading para o início de 2025. Isso pode ser mudado ao longo do tempo, isso vai ser estudado pelo menos a cada trimestre. Se houver uma mudança muito robusta, muito brusca, aí eu posso fazer essa mudança mensal. Mas a intenção é seguir trimestre a trimestre fazendo alguns ajustes. Falando um pouco de bolsa no Brasil, eu acredito que vai continuar a mesma coisa, tá? Eu acredito que nós vamos ter uma amplitude ainda baixa, por quê? Porque nós vamos seguir sem ter a influência do dinheiro estrangeiro dentro da nossa bolsa, e muito pior, porque agora a gente tem menos dinheiro estrangeiro para sair. Então, existe menor movimentação ainda do dinheiro estrangeiro, que faz com que as movimentações no mercado sejam ainda menores. E por que eu acredito que não vai ter entrada de dinheiro gringo aqui? Porque a gente tem do nosso lado aqui a Argentina fazendo o dever de casa, né? Então vale muito mais a pena investir hoje na Argentina do que no Brasil. E é isso que o gringo tem feito, né? Tem buscado muito mais investir lá numa bolsa subindo, num governo que está fazendo o dever de casa, cortando gastos, reduzindo impostos, inclusive, e estimulando bastante a economia, do que investir num país que está aumentando o déficit fiscal, não faz cortes significativos e não mostra nenhum tipo de preocupação com a austeridade fiscal do país. Um outro problema que eu vi no mercado de 2024, que atrapalhou bastante as operações e o mercado como um todo, foi os juros americanos altos. Os juros americanos altos faz com que se torne mais competitivo o dinheiro, né? A gente tem que competir com outros tipos de investimento pelo dinheiro. E a economia americana é uma economia muito robusta. Então, quando lá o juro sobe, às vezes não vale a pena o spread entre os juros lá e os juros aqui para investir aqui. Porque tu tem principalmente a desvalorização da moeda, né? Então, acaba que o investidor estrangeiro, ele pensa duas vezes antes de investir lá num juros mais baixo ou investir aqui num juros mais alto. Como o juros lá está mais alto, esse spread, essa diferença entre um e outro é menor, o que acaba nos atrapalhando aqui e vindo menos dinheiro para cá também, o que ajuda a manter o dólar alto. Além de tudo, eu acho que o Trump deve estimular a economia lá, para a economia crescer. Isso vai dificultar muito para que haja uma redução de juros lá. Então, eu não acredito numa redução de juros americana. Por isso, é mais um dos motivos que eu acredito que a nossa bolsa aqui vai ficar estagnada. Eu estou falando de estagnada, não é de movimentação. Eu acredito que se ela vai subir ou se ela vai cair, isso não me importa. Eu acho que ela vai acabar o ano mais ou menos onde está. O que eu quero é que elas tenham movimentos direcionais. Ah, que suba 8, 10, 12 mil pontos, depois caia mais 6, 10 mil pontos, não me importa. Mas eu preciso de movimentos direcionais e com amplitude. Tá? Este seria o melhor dos cenários. E eu não acredito que isso vá acontecer com tanta frequência como anos como 2022 e 2021. Já os juros no Brasil, a gente tem aí mais duas altas já esperadas, né? Mais duas altas programadas. Eu acredito até que para preservar o Galípolo, né, que é o presidente indicado pelo Lula, o Lula acabe acenando alguma coisa mais pró-mercado, mais alguma coisa de corte, suas falas devem ficar mais amenizadas para dar uma clareada ali no Banco Central para ver se o Galípolo consegue, de alguma forma, reduzir juros, tá? Mas mesmo que ele faça uma redução aí no decorrer do ano, 2026 vai ser um ano de muito gasto fiscal e não vai ter como, no final do ano de 2026, vai subir juros de novo. Então eu não acredito numa queda de juros até 2026. Até pode ser que em 2025 aconteça alguma coisa entre 2025 e 2026, mas o final de 2026 eu acredito que vai ser um período de alta de juros. Tá, e o que eu vou fazer no day trade, galera? Eu vou buscar as estratégias que mais performaram em 2024. Por quê? Porque eu acredito que o ano vai ser muito parecido, talvez com um pouco mais de amplitude, tá? A gente não vai, eu não acredito que a gente vai ter momentos de tão baixa amplitude como a gente teve. A gente chegou a ter uma média mensal
de menos de 1% de amplitude no diário, o que é muito pouco, o que nunca aconteceu na história do Ibovespa ou do índice. Tá? Então eu acredito que a gente vai ficar nessa região de uma média entre 1,2 e 1,5, variando nessa média mensal, mas eu não acredito que a gente vá voltar à normalidade de ter uma amplitude média do dia entre 1,8% a 2% ao dia. Bom, pensando nisso, eu estou fazendo uma mudança brusca nas nossas estratégias no portfólio dentro da OnTick para que a gente consiga se adaptar. Eu vinha com 3 estratégias de tendência, a gente operou 2024 com 3 estratégias de tendência, uma estratégia de lateralidade que entrou praticamente no final do ano, tá? E uma estratégia de pullback. A nossa estratégia de pullback não foi bem, tá? E aí é uma situação que eu acredito que seja muito mais do mercado. O mercado não favoreceu a ela como um todo, não os movimentos do mercado, mas ela não teve sorte. Aí no final de setembro em diante foi um desastre total, o mercado não fez movimentos de pullback saudáveis para que essa estratégia pudesse trazer retorno. Então essa estratégia está em xeque, eu ainda estou analisando o que eu vou fazer, que é o capitão. Então, de fato, essa estratégia já obteve 2 atualizações e a nova versão é uma versão com um resultado muito bom. É uma versão que tem aí um histórico fantástico e dentro do histórico, ela está com um resultado ok por enquanto. A questão é que ela já vem com o histórico anterior ruim dentro da plataforma, o que acaba pressionando o nosso olhar para essa estratégia. Mas eu vou olhar isoladamente para esta versão. Eu preciso ignorar, não tem como ser diferente, eu preciso ser frio neste momento e ignorar os resultados anteriores e olhar somente para esta versão, como é que está o comportamento dela. E é isso que eu ainda vou fazer no decorrer aí dos próximos 2 dias. Se tratando do Sigurd, vem uma atualização para ela, essa estratégia vai passar a operar em outro horário também e passa a ter um gain mínimo, o que melhora o seu resultado, baixa um pouquinho a taxa de acerto, mas traz uma boa melhora no resultado por operação, que é muito importante quando a gente fala em copy. E aí tem as 3 estratégias de tendência que eu acredito que para este momento de mercado não seja o ideal. Tá? Eu adoro as estratégias de tendência, são as mais lucrativas que existem, só que eu não acredito que neste momento seja o ideal estar tão posicionado, tão forte em estratégia de tendência. Então vão acontecer 2 mudanças. O Odger mantém tudo igual, o Odger dá lucro de qualquer mercado, de qualquer jeito, é inacreditável o que o Odger faz, então o Odger mantém sem mudanças. Mas o Odin e o Ragnar têm mudanças. O Odin vai ter uma pequena mudança, que ele vai passar a operar em outros horários também, e com gerenciamento diferente, com gerenciamento menor. Hoje o Odin tem um alvo de 780 pontos e um stop de 400. Ele mantém esse gerenciamento, mas em outros horários ele vai ter um gerenciamento diferente. Ele vai ter um alvo reduzido de 500 pontos e um stop também reduzido de 200 a 210 pontos. Com o trailing stop, ou seja, a cada 100 pontos que andar neste gerenciamento, o stop sobe 100 pontos. Então é uma estratégia que vai ter eventualmente ali um stop de 100, o stop vai sair no 0 a 0, menos 10, menos 20, vai ter gains de 100, de 200 ou eventualmente gains de 500 pontos, tá? É uma otimização que traz um resultado muito interessante. Só essa otimização, só este horário operando neste formato, em 2024 obteve um fator de lucro de 1,83, o que é excelente, é um excelente fator de lucro. Então isso traz aí uma melhora para dentro da estratégia Odin, que mantém operando da sua estrutura natural, que não obteve um bom resultado no ano passado, mas eu vou manter, porque caso eu esteja enganado e o mercado pegue o movimento de tendência, o Odin vai capturar e vai performar muito bem, juntamente com esse novo gerenciamento. Então eles conversam muito bem e acredito que vai trazer historicamente traz uma otimização muito grande para dentro do Odin e acredito que vai refletir no futuro nas nossas contas. A mudança maior que vai acontecer e que ninguém sabia, que não estava previsto, é a mudança no Ragnar. O robô Ragnar vai deixar de ser um robô de tendência para ser um robô que vai operar na neutralidade do mercado. Ou seja, ele vai buscar movimentos fracos, justamente o contrário do que ele fazia antes. Ele buscava movimentos com força. Só que o mercado estava muito errático. Então, por conta disso, eu estou alterando o Ragnar completamente. O Ragnar deixa de ser uma estratégia de tendência,
deixa de ser uma estratégia que buscava movimentos de força e passa a buscar movimentos de fraqueza. Ele entenda que existe fraqueza no movimento do mercado. Então o Ragnar vai mudar o seu comportamento. Para quê? Para a gente ter um portfólio mais alinhado com o que é a minha expectativa para 2025. Pessoal, eu tenho acertado muito essas expectativas de mercado. Tá? Eu tenho acertado bastante. E este track record meu me trouxe segurança para trazer isso de forma pública. Então, assim, eu estou fazendo essas mudanças. Se o mercado mostrar força, começar a mostrar que vai voltar à sua normalidade de 2021, 2022, meados de 2023 ali, eu volto o Ragnar na versão que eu já mostrei para vocês aqui, uma atualização do Ragnar que traz resultados incríveis. Eu volto para essa e ficamos com trade de tendência. Porque as estratégias de tendência são extremamente lucrativas, mas o mercado não está pegando tendência em praticamente momento algum, o que tem atrapalhado bastante. Então, para não ficar sobrecarregado de estratégia de tendência, eu estou fazendo essa mudança. Se o mercado voltar à sua naturalidade, aí eu estudo, analiso e pode ser que eu faça essa mudança novamente, né? Já que o Ragnar é uma estratégia mais lucrativa no formato que está hoje do que a que vai entrar. Só que, como eu falei, para este modelo de mercado, a que entra é melhor, tem uma performance melhor. Então, se o mercado começa a pegar tendência, começa a pegar movimento de força, essa estratégia vai ficar parada, ela não vai conseguir operar, e aí a gente faz a mudança, ok? Então, essas são as minhas previsões para 2025. Será que vou acertar? Não sei, tá? Mas eu começo assim o ano, começo operando, buscando mais estratégias de fraqueza de mercado, mais estratégias que vão operar na volatilidade, olhando para as estratégias que performaram em 2024, visando que o mercado vai se repetir o comportamento de 2024 e 2025, para que a gente possa aí obter os melhores resultados possíveis. Lembrando, se tu quiser assinar as minhas estratégias, ter acesso a todas elas, o link para assinar está aqui na descrição. Também, se tiver qualquer dúvida sobre os meus resultados, eu estou há 2 anos dentro da plataforma, com os resultados auditados, resultados de conta real exibidos dentro da plataforma para vocês. Eu tenho no meu Instagram lá, no meu destaque, 4 anos praticamente de resultados exibidos, de resultados públicos dentro do site da corretora, ou seja, dentro do próprio aplicativo da XP, para não ter erro. Tá? Custo, não sei o que, spread, slipad, cara, tá direto de dentro da plataforma da corretora. Tá? Os resultados, para te poder analisar e ver se aquele resultado te serve ou não, né? A gente já bateu em mais de 770% de rentabilidade, deu uma caída agora, novembro ali foi um mês bem ruim, mas já vamos recuperar. Eu tenho plena convicção, e não é certeza, mas eu tenho plena convicção, porque isso aqui é renda variável, a gente nunca pode prometer nem garantir absolutamente nada. A única coisa que eu posso prometer e garantir é que eu vou me esforçar e me dedicar ao máximo para entregar retorno para você, meu assinante, porque a minha conta está junto com a de vocês, né? Então, se vocês ganham, eu ganho, se eu ganho, vocês ganham, e esse é o meu objetivo, tá? Um grande abraço, não te esquece de curtir esse vídeo aqui, se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Valeu!